possam verificar a aula que eles quiserem, né? Vai estar tudo lá colocado para vocês. E a Bruna disse bom dia, a Beatriz bom dia, o Gustavo fez essa pergunta, eu acabei respondendo bastante coisa. Bom dia para vocês. Quem quer me dar um bom dia ao vivo e a cores aí descabelado, hein? Hã? Cadê os descabelados do dia? Já estão todos penteados? Muito bem. Bom dia para vocês. Uma alegria estar juntos. Não durmam, queridos. Vamos participar juntos dessa aula. Aí, Aline, sempre participativa. Aline, quando eu for fechar sua média, pode ter certeza que eu não vou esquecer da sua participação, hein? Maria Júlia, bom dia. Pessoal, Alan chegando por aqui. Que beleza, Alan. Todos muito participativos. Gustavo. O que eu coloquei aí agora? Nada, né? Deixa eu colocar o link aqui. Eu vou colocar aqui um link para vocês. Na verdade, aí vocês vão entrar numa plataforma, aí Gustavo, daqui a pouco. Se quiserem já abrir uma outra aba com essa plataforma, ok, porque aí na hora H eu vou dar o código para vocês. Aliás, eu posso já dar o código, que isso não vai... não, o código eu vou criar na hora, não vou dar esse aqui não. Porque nós vamos começar a aula de um jeito e terminar de outro. Eu prometo para vocês que participarem, olha o que eu vou falar, hein? Na hora que eu vou fechar a média, eu vou observar essa planilha de quem realmente participou e vou jogar um ponto na média, mesmo que não tenha tido um bom resultado nas questões. Olha que isso é sério. Por quê? Porque vai mostrar o engajamento do aluno. O aluno que participa da aula, além de ligar aqui, de estar no Meet, ele vai também participar das atividades de uma maneira que vocês vão ver que vai ficar registrada, tá? A gente vai trabalhar com uma outra plataforma que vai mostrar isso para vocês. Mas nós vamos começar com essa plataforma aqui do Google para dar início à nossa aula, porque essa plataforma aqui nos permite de forma gratuita exibir um vídeo e a outra não permitia, tá bom? Então, eu fiz essa opção aqui. Mas eu vou começar a apresentação aqui. Vocês vão ver a nossa aula. Nós estávamos falando que o Carlos Drummond teceu críticas quando tinha seus 20 e poucos anos ao realista Machado, ao clássico da literatura. Por quê? Porque se acreditava naquele início Nossa, nós temos um cachorro aqui que quer dar aula aqui. Tá difícil. A gente está no início do modernismo, por quê? O que seria o modernismo? Não são pessoas que falam, vamos começar o modernismo. Não, são pessoas que começam a interpretar o mundo diante daquilo que está acontecendo. É uma forma de responder ao mundo. A literatura é uma das tantas formas de responder aos acontecimentos do mundo. A gente tem uma reação. Por isso que eu falo, quer conhecer história de um lugar, leia literatura. Ali você vai ver a pessoa se expondo, né, por meio de personagens, de forma ficcional, expondo a condição humana da época. Isso é muito bacana, muito interessante, muito verdadeiro, tá? O que vocês estão vendo aqui nessa tela que eu coloquei para provocar vocês? Pode abrir o microfone, gente. Ou o chat, tá tudo aberto. Para vocês agora, o que vocês estão vendo? Parece um mapa, realmente. E o que está acontecendo? É um mapa, um território, exatamente, uma explosão. Está havendo uma explosão. É uma guerra. A imagem está em preto e branco, isso já é para cutucar vocês também, conflitos, exatamente isso. Nós estamos vendo aqui a imagem aérea de um território, a gente vê que não é um território desabitado, ao contrário, a gente vê demarcações, plantações, moradias, certo? Estradas, a gente está vendo aqui perto ali do terceira série, ali tem uma estrada, e a gente vê explosões. Então, a nossa aula começa nesse tempo. Então, nós estamos tratando do modernismo e a gente sabe que o contexto mundial
que existia não é igual ao de hoje, cada época tem seu contexto. E esse slide tem a ver com o contexto daquela época lá. Vamos começar ouvindo um pouquinho aqui novamente. Qual que era a atividade que a gente tinha que ter feito nesta semana? Quem lembra? Sobre a morte do leiteiro. O que a gente tinha que fazer, ou tem que fazer, quem não fez ainda? Uma resenha. Uma resenha sobre o quê? Sobre o poema. O poema Morte do Leiteiro. Eu vou trazer para vocês de novo, para a gente refrescar a memória. Eu peço que vocês prestem atenção, porque depois vocês vão entrar naquela página lá e nós vamos responder ao vivo e a cores. Nós vamos fazer um game na hora, mas não eu respondendo, vocês respondendo. E vai aparecer na tela, tá bom? Combinado isso? Então, tá bom. Vamos lembrar, então, pelas próprias palavras do Drummond. Ele mesmo, ele já é falecido, mas ele faleceu em 1987, e então já havia toda essa tecnologia de gravar, de áudio e tal, diferente da época do Machado, que só ficou tudo por escrito. Vamos ver aí, e algumas fotografias, né, porque já tinha fotografia. Carlos Drummond de Andrade, leia para nós seu poema. Morte do leiteiro. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz, passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia, não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Pessoal, depois de ouvir essa belíssima interpretação do próprio autor, na semana passada nós ouvimos
o ator Paulo Otran, já falecido, um grande ator brasileiro, fazendo a interpretação. Hoje a gente ouviu o próprio autor, o próprio Carlos Drummond. Vamos falar um pouquinho da atividade, que eu sei que vocês devem ter dúvidas aí sobre ela. Nós temos que fazer, então, a resenha crítica do poema em 2 parágrafos, certo? No primeiro, nós vamos contextualizar o objeto de análise, que é o poema, dizer sobre o título, o autor, a publicação, a edição, mas de que maneira? Num parágrafo, então não é um texto em tópicos, é uma resenha. Então, cada gênero exige o seu próprio formato necessário a ele. A resenha, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Então, a gente vai fazer um parágrafo bem elaborado. Como o público é a professora da escola, a gente pode compartilhar até algumas com a sala de leitura para que outros alunos leiam, a gente pode fazer, porque é um texto de indicação literária, a resenha. As pessoas que lerem o texto que você produzir podem ter vontade de ler o poema a partir das suas impressões sobre ele. Então, é bacana a gente pensar, bom, se é esse tipo de público, com que variedade linguística eu vou escrever. O ideal é que a gente use a norma culta para que a gente aprenda a escrever na norma culta. Se eu for publicar uma resenha numa rede social minha, eu já posso fazer isso de forma mais tranquila, se eu sei que os meus amigos é que vão ler, então cabe ali talvez uma outra variedade linguística, certo? Mas essa aqui a gente vai fazer em norma culta, porque a ideia é que a gente aprenda que a gente domine esse padrão também da escrita, tá bom? Claro que o segundo parágrafo, como é um texto da tipologia argumentativa, vai ter que aparecer essa tipologia em algum lugar, vai ser nesse segundo parágrafo, quando você vai tecer a crítica, a sua avaliação. Você vai situar esse leitor sobre esse poema, do que trata, né, fornecer dados ao seu interessado, de modo que ao ler a sua resenha, ele vai ser persuadido pela sua opinião. Aí vem a sua opinião sobre o texto, tá bom? É muito pessoal a forma como você vai fazer isso. Mas é claro que sempre deve argumentar, não é só, eu gostei porque é bacana. Não, você gostou por determinada situação. O que está ali que te deixou atraída? Se a gente vai e pode conversar sobre esse poema para inspirar vocês. Quais foram as maiores dificuldades que vocês estão sentindo em relação a isso, que vocês querem tirar comigo agora? Lucas, tudo bem aí? Tudo. Então, ninguém tem dúvida? Tudo certinho? Tá tudo bem, Alan. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Eu coloquei um excerto do poema só para a gente... Quando a gente fala a palavra excerto, pode assustar um pouquinho um aluno desavisado. O excerto quer dizer o quê? Quer dizer trecho. No excerto, se você cai lá numa prova, no excerto abaixo, o que é o excerto abaixo? O trecho abaixo. Bom? A gente vê um Drummond falando que há pouco leite no país, que há muita sede no país. O que será que significa isso? Que o povo está passando necessidade, sede, e por isso ele precisava entregar o leite mais cedo? Isso mesmo, Lucas. Expressa o leite. Se você pensar, o que é o leite? Leite é aquele primeiro alimento que alimenta um ser humano na sua natureza mais primitiva. Então, é um alimento, vamos dizer, base. É aquele que qualquer um recebe na sua indigência de nascido. O ser humano nasce indigente, nasce necessitando de tudo. Ele quase que não é gente. Ele é uma continuidade da mãe. E o leite é o que vem dar esse sustento inicial. Então, o poeta, ele traz essa ideia aí de sustento principal, aquele original, e que no país há muita sede. Então, nós estamos entendendo o contexto
de época. Que época será que foi produzido esse poema? A gente vai ter que entender. A sede do povo pela liberdade. Alain, em última instância, sim, você já está caminhando aí numa leitura bem profunda do que quer dizer essa sede. A gente está aí num país, num contexto histórico muito peculiar da história do país, né? A gente está vivendo, nessa época, a ditadura Vargas. Então, a gente tem o governo do grande estadista Vargas, mas que nessa época governava a mão de ferro. E a intelectualidade da época começam a vir esses ventos da Europa de não aceitar esse tipo de situação, de criticar esse tipo de situação. Se a gente vê o que a Europa está passando e o que o Brasil está passando, que a gente vai conversar no decorrer dessa aula, a gente entende por que o poeta fala dessa forma. Quando ele diz, no país uma legenda que ladrão se mata com tiro, ele está traduzindo aqui o quê? Uma sociedade tranquila ou o quê? Uma violência, né? Isso mesmo, a gente está vendo uma sociedade violenta. A questão militar, mas não na época do militarismo que vem em 64, né? A gente está aqui ainda lá em 45, 44, 43, a gente tem a questão do Vargas mesmo no poder. O governo é o Estado Novo. É uma sociedade de conflito. Beatriz, é isso mesmo. A gente vê que nessa época também havia violência social. Legenda, se você procurar no dicionário, você vai ver que é uma palavra usada para descrições de santos pela liturgia das igrejas. Então, você entra num templo religioso católico, você pode ver uma legenda nos templos mais antigos, tá? Quando normalmente nos modernos você não vai enxergar isso, mas quando você vê numa igreja mais colonial, às vezes tem lá um santo exposto, uma imagem e uma legenda da vida desse santo. Então, o nome que se dá também a fotografias, quando você escreve embaixo um texto, chama-se legenda. Legenda é um texto explicativo, e aqui ele coloca que ladrão se mata com tiro como uma legenda social, uma ideia que se tem na sociedade, da época que ele traz como crítica. O moço que é leiteiro, aí ele vai, veja, narrar para nós e vai mostrar o cenário. Imagine só a madrugada, o moço que é leiteiro, um moço de 20 e poucos anos, com a sua lata, suas garrafas, seus sapatos de borracha, e ele andando pelas ruas. Olha que interessante a imagem que o poeta faz. Os sapatos vão dizendo aos homens, no sono, que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio, ou seja, do lugar mais distante que você possa imaginar, trazer o leite mais frio e mais alvo. Alvo quer dizer branco, mais branquinho, mais puro, da melhor vaca, para que todos criem força na luta brava da cidade. Então, ele já tece essa imagem, ele já vai narrando, ele vai contando uma história social aí. E ele coloca, interessante ele dizer, né, leite bom para gente ruim. Isso é uma crítica. Ele já está se posicionando que na sociedade existe gente ruim que se aproveita do trabalho do operário, do pobre, do povo. Então, a gente já vê aqui uma ideia de luta de classes, que era muito comum nessa década. A ideia de que uma classe dominante e uma classe dominada, que estão em luta, mas não no Brasil. No Brasil, as pessoas dormem. No Brasil, ele coloca aqui que as pessoas estão dormindo de madrugada. Mais para frente aqui. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. Então, o povo não marcha, o povo não vai para a luta. O povo está tranquilo. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. As pessoas, elas até reclamam, a vida está difícil, tal, mas dormem. Então, a gente percebe um Drummond de Andrade meio chateado que as pessoas não entraram em revolução, não lutam, não pegam em armas, não vão como se coloca, como se vê na Europa.
Por que eu digo isso? Porque é um indício que a gente percebe pela temática desenvolvida, pelo tempo, pelo contexto social e histórico. Mas teve um lá que acordou em pânico, porque ladrões infestam o barro. Então, a gente vê aqui que a sociedade da época vivia um problema de violência social. E no desespero, a pessoa pega o revólver e mata. Ouviu um barulho, atira para tentar se defender. Defender o quê? A sua própria propriedade. Então, aqui o Drummond tece uma crítica à propriedade individual em detrimento do coletivo. Liquidaram meu leiteiro. Da garrafa estilhaçada, a gente vê esses colchetes aqui porque a gente está trabalhando apenas excertos, porque é um poema longo, tá? Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Já se tornou uma terceira substância, uma mistura de leite, uma mistura de sangue. É um terceiro, é um produto novo, que ele não sabe o que seria isso. Entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam. Olha que interessante, ele descrevendo a cena do sangue e do leite suavemente se tocando e se abraçando, se enlaçando amorosamente, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Mas veja, você pode pensar a palavra aurora como uma coisa positiva. Ai, a aurora. O que é aurora, gente? Vocês sabem o que é aurora? Sem ser o nome da princesa do conto do Disney, né? A princesa Aurora. Aurora? Ninguém vai falar o que é aurora? O céu colorido, tipo assim. Lucas, você é fantástico, isso mesmo. O Alan falou a mesma coisa. A aurora é quando o dia está nascendo, gente. Se você ficar de noite jogando videogame e perder a hora, daqui a pouco você vai ver, nossa, já está amanhecendo. Você olhar pela janela, você vai ver a aurora. Certo? Isso do colorido é do sol nascendo, o efeito que dá no horizonte. É isso mesmo, fica no céu. E a gente pode, por essa palavra aurora, pensar num otimismo do Drummond. Ai, mas tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Vocês enxergam otimismo aqui na palavra do Drummond ou vocês acham que ele usou essa palavra num sentido até piegas, num sentido... Kit é o nome que se dá a algo pré-estabelecido, algo desgastado socialmente, a um chavão, uma espécie de chavão. O que vocês acham? Que tem mais esse sentido de kit ou de otimismo? Hein, Arielle? Maria Júlia, vamos lá. Um ar de esperança, Alan? Poderia ser um ar de esperança. Mas vocês enxergam aqui um Drummond esperançoso em tudo que ele falou aqui? Gustavo, você falou esse desgaste. Exatamente, Gustavo. Se você pensar, 45 já passou um belo tempo desde o início do modernismo. Quando a gente viu o modernismo, nós falamos que foi no início do século XX, certo? Aqui a gente já está em 1945, 44, 43, foi nessa época, ele lançou o livro em 45, então a gente pode imaginar que esse poema foi escrito um pouquinho antes, né? O que já tinha acontecido no mundo? Toda a esperança, a gente teve a Revolução Russa, do proletariado tomando o poder, tudo isso permeou a intelectualidade da época, e aqui a gente já tem um tempo transcorrido, o Brasil, ele tentou a redemocratização, houve eleição, veio novamente aí o Getúlio Vargas, o Brasil vivendo a ditadura do Vargas. O Carlos Drummond deu meio que um suspiro aí. Um terceiro tom, a que chamamos aurora. O que seria essa aurora do Drummond? Sangue e trabalho. Um sangue de um inocente que caiu e que nem é numa revolução, ele caiu trabalhando mesmo, ou seja, o brasileiro nem para se fazer uma revolução, ele vai morrer de tanto trabalhar, e
O leite, que seria o produto do suor, também cai por terra. E uma população que está lá dormindo, que não enxerga a situação que está vivendo e que reage, e às vezes de forma não tão, como nesse caso, reage de uma forma negativa, no fim das contas, socialmente falando, defendendo a própria propriedade, e dá nessa injustiça. Então, a gente vê um Drummond ressentido, um Drummond já mais desanimado até, ou, como a gente costuma dizer, pessimista. Tá? Ele usa a palavra aurora, mas a gente não vê tanto esse otimismo que a gente imaginaria se pegasse a palavra aurora fora desse contexto todo que eu coloquei para vocês, tá bom? Aqui a gente terminou. O que a gente vai fazer agora? Precisamos... Eu peço que vocês... Eu vou logar aqui, tá? Eu vou parar essa apresentação. Eu vou logar aqui nesse link que eu coloquei para vocês e vou compartilhar a tela. O que vocês podem fazer é participar comigo ou ficar só assistindo. Quem participar comigo, eu prometo que vai ganhar um ponto a mais na média. E isso é no fim do trimestre. Fala, amor. Coloque esse link que você colocou aqui no chat, no Class. Você consegue acessar ele aí, é o joinmyquiz.com. Sim, eu consigo, mas quando você acessar, eu vou ter que dar um código, eu ainda não dei, tá bom? Estão preparados para eu dar o código? Aí eu vou jogar aqui na tela, vocês vão ver, tá bom? De qualquer maneira. Quantas perguntas são? Quantas perguntas? Ah, bem curtinho. Na verdade, é uma apresentação que eu vou fazer com vocês, quer ver? Vou compartilhar já, que eu estou abrindo aqui. Agora eu vou compartilhar, hein? Aí, tá, presente. Vou compartilhar e vocês vão enxergar o código aqui na minha tela. Atenção. Quizzes Lesson, compartilhar. Eu fiz uma apresentação que mescla atividades, tá? Para a gente fazer de forma mais interativa. O código é 660940. Vou escrever aqui para vocês, tá? E a hora que vocês entrarem, é que eu vou conseguir, vocês vão ver aqui, 0940. Muito bem. Vamos ver quem consegue entrar. Ó, já tem a Bruna, já tem a Beatriz, estão vendo aqui, ó, o Alan, Gustavo, Mariana, Maju, todos vocês já vão ganhar esse ponto de participação importante, hein? Porque esse registro fica para mim, tá? Eu já comecei aqui a publicar a participação, então vocês que estão que conseguiram entrar no quiz, vocês já vão ver no próprio, aí vocês já estão vendo a apresentação. Quem não entrou no quiz vai ver por aqui, pelo Class, mas não vai participar, tá bom? Então, eu estou escutando aqui que vários estão conseguindo entrar. Conseguiu, Lucas? Sim. Beleza. Mas onde aperta? Quem quiser pular direto para a pergunta, Não, como é que faz? só eu que vou pular aqui, você vai ver só. Ó, vamos começar para ver como é que é? Vamos? Sim. Então, vamos lá. Então, vocês viram aí a capa do livro. Eu vou voltar aqui, porque nem deu tempo de ver. Ó, vocês estão vendo a capa, a primeira edição, tá? A gente sabe que esse livro tem sido sistematicamente pedido pela FUVEST, nos vestibulares mais importantes do país também. A Morte do Leiteiro é um livro de poemas do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Então, vocês estão vendo a capa aí da primeira edição de A Rosa do Povo. Esse poema, Morte do Leiteiro, está nesse livro, tá? Vamos para a segunda tela. Essa obra, escrita por Drummond de Andrade,
é uma obra muito importante, a gente tem que entender que ela teve esse contexto histórico aí, de 43 a 45, tá bom? O que será que estava rolando no mundo e no Brasil nessa época? Essa é a grande pergunta. Vamos tentar entender isso. No mundo, vocês estão vendo aí que a gente tem um texto escrito e uma imagem. Olha só, o período de 43 a 45, quando foram escritos os poemas de A Rosa do Povo, foi marcado pela turbulência da Segunda Guerra Mundial. Então, lembrem-se que eu falei, a Europa era o centro do mundo, Paris era o centro do mundo. O mundo rompeu-se esse paradigma pela Segunda Guerra Mundial, porque Paris foi invadida pelos alemães, o mundo ficou à mercê de uma situação de guerra aí durante muitos anos, de 39 a 45, então não foi pouca coisa. Muitas turbulências aí na questão emocional, absurdamente, no seio das famílias, do mundo todo, especialmente da Europa. Então, claro que o Drummond, um poeta sensível, não ficou imune a tudo isso. Essa fase final, especialmente, né, porque a gente tem de 39 a 45, o poeta, ele viveu especialmente essa fase final de forma contundente aí na sua poesia, essa vivência dele ele, se destaca nessa poesia. E a gente vê que o que aconteceu aí nessa época da escrita do livro? É a época em que os nazistas começavam a ser derrotados pelas tropas aliadas que reuniam que potências? Na época já os Estados Unidos tinham entrado na guerra, tá bom? Com a União Soviética, eram os aliados. Olha que interessante, era um país comunista, a União Soviética, a gente sabe que nessa época não era Rússia como hoje, o nome era União Soviética, era uma união de vários estados, né, de vários países, que formaram esse conglomerado, União Soviética, dominado na época, então, depois de 1917, pelo comunismo. Então, a luta de classes ocorreu, os proletários derrubaram o imperador, e imagine o que foi para os imperadores todos do mundo, o desespero de ver um parente seu caindo, né, que era parente, inclusive, do rei da Inglaterra, primos, e toda essa tensão de 17 vai culminar aí, depois em impressionante união com os Estados Unidos, um país capitalista. Então, duas formas econômicas antagônicas, né? Se a gente tem nos Estados Unidos, o foco é a propriedade individual, na União Soviética o foco é o social em detrimento do individual, então não se dá valor para o indivíduo, mas se dá valor para o coletivo. E no capitalismo se dá valor para o indivíduo, tá? E sua propriedade. Então, mas nessa época duas formas antagônicas de economia se uniram, e vejam essa ilustração, achei ela muito interessante. Sudetos é uma região na Europa de fronteiras, ali entre a Polônia, a Alemanha, a Tchecoslováquia na época, e a gente vê a população, as tropas alemãs estão invadindo a cidade já como vitoriosas, e a gente vê a reação das pessoas, e quando elas estendiam a mão direita, significava submissão ao regime nazista, ou seja, eu também faço minha saudação ao Hitler, que era o supremo mandatário aí desse regime. E a gente vê a foto, a moça chorando muito, a outra meio assustada, e a outra demonstrando total apreço e alegria. Então, sentimentos contraditórios da própria população local. Houve muito isso, alguns, vamos nos juntar a eles, já que a gente não pode ser contra eles, e vamos apoiá-los. Outros com medo, ficavam retraídos, e outros desesperados. Isso em 38, tá? Eu coloquei uma foto mais antiga, porque foi da ocupação aí, mas que diz muito para nós sobre a questão da presença alemã e de como as pessoas se sentiam.
Aqui a gente tem no Brasil o Getúlio Vargas, um grande descontentamento da classe média e das elites, mas se vocês veem pela foto, um grande apoio da população, porque foi o Getúlio que colocou para nós essa legislação trabalhista que a gente tem hoje, baseada na Itália de Mussolini, tá? Então, todas essas leis trabalhistas, 13º, férias, tudo mais, vem na verdade, dessa época aqui. Então, por isso, ele tinha um apoio absurdo da população mais simples. E já os intelectuais e as elites estavam insatisfeitos e imagine o que era a sociedade, né? Um confronto aí de ideias. Então, Vargas fechou o Congresso Nacional, instituiu um regime de censura, perseguições aos opositores, isso foi o Estado Novo, bastante conturbado. Tá certo? Que culminou com ele se suicidando e acabou passando para a história como o pai dos pobres, porque a população ficou com esse amor ao grande estadista que, na verdade, protegeu eles com essa legislação trabalhista. Ele e a nós, né? Nós todos. Vamos lá. Para vocês agora, hein? Vocês que vão responder. Se vocês não responderem, vai acabar o tempo aí. 21, 20 segundos. Quase todos estão respondendo. Faltam ainda algumas pessoas. 8, 9, 10, 12 pessoas. Acabou o tempo. Muito bem. Vamos ver o que aconteceu. Muito bem, nós temos aqui as colocações, mas na verdade, olha lá. 6 apontaram o contexto histórico de 45, final da Segunda Guerra Mundial. 1 só falou o fim do Estado Novo. 3 apontaram a ditadura de Getúlio Vargas. 1 progresso técnico, mecânico e científico também apontou isso. E 2 falaram da influência nazifascista. Olha, na verdade, todas essas não estão erradas, tá? O fim do Estado Novo, eu coloquei essa aí, depois eu nem tirei, sabe? Porque o fim do Estado Novo foi no fim do ano, ele já tinha publicado o livro, então essa foi uma baita de uma sacanagem minha colocar essa daí. Então, quem apontou o fim do Estado Novo, eu também considerei correta, tá bom? Todas estavam corretas. Então, a gente vivia tudo isso daí. Olha que mundo, que mudanças de paradigma que foi o começo aí, começo não, meados do século XX. Esse livro, A Rosa do Povo, talvez vocês tenham em casa. Quem tem esse livro em casa aí? Alguém tem esse livro em casa? Porque é uma edição moderna. Morte do Leiteiro, e aposto que a gente tem lá na nossa escola. Beatriz, mas não tem problema. Na próxima você participa, tá? Você já está dentro aqui, e isso é o que importa para você ganhar seu ponto de participação. Mas a gente tem lá na escola, com certeza. Morte do Leiteiro é um dos 55 poemas que compõem a obra A Rosa do Povo, o mais longo livro de poemas de Drummond. Prestem atenção nessas questões aqui, nessa questão aqui, vamos ver se vocês conseguem responder agora. É só uma correta aqui, tá? Muito bem, mais participação, só 2 não conseguiram participar, vamos ver. Olha lá, pontuação aqui, hein? Gustavo, você aqui arrasou, hein? Quase todos vocês falaram aqui, ó, ao ser confundido com ladrão, todos vocês falaram isso. Na verdade, o Gustavo foi mais rápido só no gatilho. Todos acertaram. Pelo que eu estou vendo aqui, todos acertaram. Muito bom. Sobre o poema A Morte do Leiteiro. Vocês conseguem ver a resposta aí, né? Para mim não aparece aqui agora. Eu consigo ver, acho que se eu for em outra tela aqui. Deixa eu ver.
Não, mas eu vou largar de ser curiosa, que eu vou para o próximo slide aqui, que é o que interessa. Vamos ver se vocês acertam agora. Vamos lá. Percebe-se neste poema a influência do trabalho de Drummond como cronista de jornal. Aqui é mais do que uma alternativa, hein? Quais alternativas se relacionam ao fato dele ser um cronista de jornal? Vamos lá, gente. Isso. 16 segundos faltando. Muito bem, então todos conseguindo responder. Rápido, rápido. Vamos lá, tá acabando. Vai, vai. Oxi, faltou um só terminar, mas quase todos conseguiram. Parabéns, vamos ver. Resultado aqui, hein? Beatriz hoje arrasou, hein, Beatriz? Olha lá. Muito bem. Trata-se de um poema que tem como base o discurso narrativo. Sim, ele conta uma história. A Morte do Leiteiro é um poema crônica. A gente pode considerar sim. Olha, por quê? Porque fala de um dia a dia, de um cotidiano, de forma poética. Traz elementos da forma narrativa, fala do fato, fala de personagem, fala de tempo, muito bem lembrado, exatamente isso. E a gente também tem um eu lírico transmitindo ideia de afastamento, essa foi a mais difícil mesmo para entender. Um narrador em terceira pessoa, sim, parece, por quê? Porque ele está de fora da história, ele está observando. Muito bom, vocês estão ótimos, hein? Vamos lá? De acordo com o texto, afirma-se, em plena madrugada, o leiteiro cumpre um papel fundamental na distribuição de um leite bom que alimenta, inclusive, gente ruim. Temos aí algumas afirmativas, quais são corretas? Ai, muito rápido, né? Eu vou começar de novo aí para vocês fazerem, senão vai ser muito rápido essa, não deu tempo. Mas vocês responderam. Vamos ver, quem quiser terminar. Pronto, mais gente conseguiu. Muito bom. Vamos ver quem conseguiu dessa vez. Aí, Beatriz, Camille, Bruna. Muito bem. A maioria aí ficou em dúvida de todas, pelo sim, pelo não. Mas se vocês lerem com atenção, a gente vai entender aqui, ó. Na sua ríspida e barulhenta marcha, não, ele estava devagarinho, lembra? Com a bota de borracha, com cuidado. E o morador foi de forma raivosa, que ele foi lá achando que o cara ia assaltar ele, de forma premeditada? Não, não foi de forma premeditada, foi um trágico engano. Beleza, vamos para o próximo. Gente, tem que acabar essa aula em 1 minuto. Julga a afirmativa baixa. Entende-se pela leitura do verso. Há muita sede no país, que quem tem sede é o povo, coletivo que representa as pessoas que habitam o país. Muito bem. Certo ou errado? Essa é fácil. Fala do coletivo ou fala do individual aí? Dez, 9, 8, acabando o tempo. 5 segundos. Vamos ver, todos já responderam, faltaram 2. 14. Time's up. Vamos ver. Olha lá, Beatriz, Camille e Vitória. Muito bem, 14 responderam certo. A Rosa do Povo. Aqui a gente vai observar, então, que esse livro tem um envolvimento do autor na problemática social. Nosso último slide, tá?
atitude de denúncia e revolta diante das injustiças sociais. Esse livro também retrata um posicionamento político em forma de poema. Isso cai em vestibular, isso cai em Enem, presta atenção nisso. Expressão de uma esperança utópica de fundo socialista. A gente sabe que o Drummond, ele era afiliado ao Partido Comunista. É a face militante do artista aparecendo aqui. Ele desanimado nesse poema, né, que o povo não ia para as ruas lutar de forma armada, tá? E uma tentativa de interpretação do estar no mundo sobre o que há no meio do caminho. Lembrando aquele poema famoso do Drummond, há uma pedra no meio do caminho. Ele sempre tentando interpretar o mundo à sua volta, e isso é muito bacana de perceber nos poemas. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Referências aqui foram esses textos científicos que eu achei aqui, muito bacanas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aqui. E é isso, a nossa aula acabou. Eu agradeço muito vocês terem participado, que bom que vocês gostaram. Bate um desespero, né? Até em mim. Muito bom, adorei. Ai, meu Deus do céu, cadê vocês? Ah, vocês falaram que ia abrir a câmera, não falaram? Cadê vocês? Ah, cadê os descabelados? Tchau, tchau, descabelados. Muito bom, Mariana, obrigada. Qualquer dúvida para fazer a resenha, me chamem. Vocês são maravilhosas. Eu procuro fazer o melhor que eu posso, tá bom? Às vezes sai meio ruim, meio mal, mas eu procuro dar o meu melhor. É isso que vale. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Tchau, lindos. Um bom dia para vocês, uma boa semana, façam as atividades e eu vou dando feedback. Procurem o feedback, tá? Tentem postar direto no Classroom, porque lá aparece um campo para eu dar o feedback bem bacana. Um bom dia para vocês também, adorei estar com vocês. Vocês são sempre amorosos. Não abriram a câmera, cadê vocês? Tchau, assim mesmo. Nossa. Muito bom. Tchau, Frederico. Você dormiu aí, né, Frederico? Isso é muito feio, Diego. Coisinha feinha. Tchau, tchau, gente. Até.